Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Oi, alunos da Escola Centro Educacional Edificar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como será feita a correção do exercício para casa e também daremos início a uma nova unidade, a um novo conteúdo. Peguem o livro de inglês de vocês e vamos começar. Sobre a correção do exercício para casa. Para a gente trabalhar melhor as dúvidas de vocês sobre os conteúdos que estão sendo vistos nas aulas online, a partir da aula de hoje, a correção dos exercícios para casa serão feitos individualmente. E como que vai ser isso? Vocês vão mandar as suas dúvidas para o meu WhatsApp durante o horário da aula de vocês de inglês e a gente vai resolver juntos qualquer dúvida sobre as atividades e dos conteúdos das aulas. O número do meu WhatsApp é 99907 9036. Eu vou repetir. 99907 9036. Anotem, salvem o meu número e eu aguardo vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos ver a unidade 6 sobre religião, Unity 6, Religion. Talvez vocês estejam estranhando, porque a sequência correta seria da unidade 5. Porém, eu vou trabalhar a unidade 5 com vocês na próxima aula, já com alguns fundamentos dessa videoaula, ok? Vamos começar. Abra o livro de vocês na unidade 6, que corresponde à página do livro de número 31. Iniciaremos fazendo a leitura do texto. Nearly all African peoples have a belief in a singular supreme being, the creator of the earth. All thought the dead are believed to be somehow nearer to the supreme being than the nation myth is not restored in the afterlife. The separation between the supreme being and humankind is unavailable, but they believe that the dead are resting in safety. Most African people believe that rewards and punishments come to people in this life and not afterwards. In the land of the departed, what happens there happens automatically, irrespective of a person's earthly behavior, provided the correct burial rites have been observed. But if a person is a wizard, a murderer, a thief, someone who has broken the community rules, or someone who had an improper burial, then such a person may be damned to the punishment as a wandering ghost in the afterlife, as in a purgatory. Many African peoples think that witches are not admitted to the spirit world, and therefore they do not get a proper burial. Among the Africans, to be isolated in the death from the community of the ancestors is the nearest equivalent of hell. Hora da tradução. Agora eu farei a tradução do texto de inglês para português. Tentem acompanhar no livro de vocês e identificar as palavras e os seus significados ao longo do texto. Começando. Texto. O conceito africano da vida após a morte. Quase todos os povos africanos têm uma crença em um ser supremo único, o Criador da Terra. Embora se acredite que os mortos estejam de algum modo mais próximos do Ser Supremo do que os vivos, o estado original de alegria expresso em mitos da criação não é restaurado na vida após a morte.
A separação entre ser supremo e humanidade é inevitável, mas eles acreditam que os mortos estejam descansando em segurança. A maioria dos povos africanos acredita que recompensas e punições vêm nesta vida e não depois. Na terra dos falecidos, o que acontece lá acontece automaticamente, independentemente do comportamento da pessoa na terra, desde que os ritos funerários tenham sido cumpridos. Porém, se a pessoa for um feiticeiro, assassino, ladrão, alguém que quebrou as regras da comunidade ou alguém que teve um enterro inadequado, então essa pessoa pode ser condenada à punição de vagar como fantasma na vida após a morte, como em um purgatório. Vários povos africanos pensam que bruxas não são aceitas no mundo dos espíritos e, portanto, não recebem um funeral adequado. Entre os africanos, ficar isolado na morte da comunidade dos ancestrais é o equivalente mais próximo do inferno. Conseguiram identificar a tradução no texto em inglês? Bom, para facilitar ainda mais essa interpretação, vamos agora para Bank of the Words, que foram algumas palavras usadas no texto, no vocabulário. Tentem repetir junto comigo. Afterlife, vida após a morte. Being, ser, identidade. Living, vivo. Mais especificamente, é um ser vivo ou seres vivos. Myths, mitos. Unavoidable, inevitável. Inclusive, sobre essa palavra, tem uma frase bastante conhecida por conta do filme dos Vingadores, que o Thanos fala que é inevitável. I am unavoidable. Continuando. Reward, recompensa. Punishment, punição. Irrespective, independente ou independentemente. Departed, falecido, defunto. Earthly, terreno, relativo à terra. Behavior, comportamento. Wizard, mago, feiticeiro. Burial, enterro, funeral. Damned, condenado. Wandering, errante, que vaga. Witches, bruxas. Virando a página e deixando o livro na página 32, vamos agora para a parte da gramática. Grammar. Nós estudaremos as prepositions. Em inglês, as preposições podem causar dúvidas, mas, na verdade, o uso de preposições é simples se observarmos o quadro a seguir. No livro de vocês existem vários quadradinhos com as preposições e o significado delas. Vamos agora repetir as preposições. To significa para, ao. About, a respeito de. Geralmente quer dizer sobre, só que esse sobre, gente, pode ser confundido com outra palavra no livro de vocês. Por isso que a gente deixou essa tradução para a respeito de, ok? Que você vai conversar a respeito de alguma coisa, sobre alguma coisa, no sentido de conteúdo, tá? For, para, por, a. Behind, atrás de. By, de,
por. After, depois. Up, para cima. Without, sem. Of, de, do, da. On, em, no, na. Out, por volta de, para fora. With, com. In front of, na frente de. Around, ao redor de. Across, através de. Before, antes. In, dentro de. Over, na frente de ou sobre. Aí é que tá. Esse sobre é parecido com about, só que o about é sobre no sentido de se referir a algo. E esse sobre de over é no sentido de posição. Ele está posicionado sobre alguma coisa. From, de, do, oriundo. Down, para baixo. Under, embaixo de, sob. Under, embaixo de, sob. Não é sobre, gente, é sub. Sub, de embaixo. Vamos fazer agora algumas diferenciações. Bom, então, alunos, nós temos preposições de tempo e de lugar. São usadas para at, in, on. Essas preposições se referem tanto a tempo quanto ao lugar. Vemos os exemplos na tabela abaixo. At is used for precise times. A gente vai usar o termo at quando for falar sobre tempos precisos, uma hora exata. Por exemplo, at 10:30 a.m., às 10:30 da manhã. Você está dando uma hora precisa, logo você vai usar o at. At breakfast, na hora do café. Toda vez que você for falar um tempo e der o horário preciso ou o momento preciso, a gente vai usar o at. In. In is used for months, year, decades, centuries and long periods of time. O termo i, como preposição de tempo, vai ser usado para meses, anos, décadas, séculos e períodos longos de tempo. Por exemplo, in 16 years time. Em 16 anos no tempo. Daqui a 16 anos. On. On is used for days and dates. Por exemplo, on a summer evening, on Christmas days, a gente vai usar esse termo para datas específicas, geralmente datas de comemoração ou dias da semana. On Friday, on Christmas. Entenderam? Essas mesmas palavras também podem ser usadas como preposições de lugar. Por exemplo, at college, at home, at reception é usado para dar um local preciso. In a taxi car, in the sky, in a building, in a room. Você vai usar também para especificar um lugar que você já está nele ou que algo está nele. On the way, on the radio, on the page, on a bicycle, em uma bicicleta, em uma maneira, em um rádio. Vai ser usado para especificar lugares de locação, no caso. Você pode escrever isso de várias formas, né? Vai estar em alguma coisa. Além das preposições de tempo e de lugar, nós temos as preposições de movimentos, prepositions of movement. Caso vocês não consigam enxergar direito no slide, vocês podem tirar print e ampliar a tela na hora de passar para o caderno de vocês.
É bastante importante que vocês façam a anotação da aula e prestem bastante atenção no conteúdo para, posteriormente, resolver as atividades para casa. Bom, vamos agora às prepositions of movements. Over. Lembrem, gente, também que essas palavras a gente já viu naquela tabela de vocês, do livro de vocês da página 32, ok? Over, sobre. Percebam que o garoto está pulando sobre a caixa. Over. Around, ao redor. Percebam que o garoto está correndo ao redor da caixa. Around. Into. Percebam que ele está entrando na caixa. Out of. Out of. Percebam que o garoto está saindo da caixa. In front. Na frente. O garoto está na frente da caixa. In, dentro. Essas imagens, essas ilustrações são muito interessantes porque a gente consegue observar claramente a ação do garoto comparado com os verbos com as preposições de movimentos, né? Prepositions of movements. In, o garoto está dentro da caixa. Down from, de, para baixo de. Percebam que ele está pulando. Claro, a gente pula para cima, né? Mas nesse caso é como se ele estivesse pulando para baixo, entre aspas, porque a gente sabe que é bastante redundante esse termo, né, gente? Mas imaginem que é como se tivesse saindo de algum lugar, indo para baixo de algum lugar. Next to, ele está bem próximo. On, em cima. Percebam que a diferença de on para over, sobre e em cima, é justamente o tocar. On é no, in, no, na, enquanto que over é sobre. O menino está pulando sobre a caixa, em over, e o menino está na caixa, em cima da caixa, on. Behind, atrás. Inside, dentro. Percebam que o uso de inside e in é bastante parecido. Under, abaixo. Between, entre. Percebam que ele está entre duas caixas. Between, entre. Through, através. Virando a página, na página de número 34, nós temos algumas questões bastante interessantes, porque essas questões possuem foco no vestibular. Foram questões tiradas do Enem. Quando vocês forem fazer a prova do Enem de vocês, eu sei que parece que ainda está um pouco distante, mas é preciso que vocês continuem estudando, comecem a estudar desde agora para se preparar para essa prova, já que é muito importante. E assim, por mais que a princípio pareça ser algo difícil, se vocês tiverem calma, se vocês estudarem o conteúdo, eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem. Eu falo pela matéria de inglês. Geralmente, na prova do Enem, cai interpretação de texto. Eu vou ser sincera com vocês, gente, sempre cai interpretação de texto. Então, é muito importante que vocês estudem tanto a gramática quanto a gramática que eu digo no sentido de escrever formas, as sentenças, os verbos, as preposições, tudinho, quanto também a parte textual, você entender o que o texto está querendo dizer. E é justamente por conta disso que a gente faz tantas text comprehensions, né? O primeiro texto está escrito The Weatherman, o homem do tempo. O segundo, The Record Industry, a indústria fonográfica. E a terceira, Hip Hop Music. Bom, hip hop, basicamente, né? Um gênero musical. Eu peço a vocês que tentem ler esses 3 textos
e fazer uma tradução. Pode ser até mesmo pelo Google Tradutor, que é mais prático, mas o mais importante é que vocês compreendam o que esse texto quer dizer. Antes de traduzir, marquem as palavras que vocês conhecem e escrevam no caderno de vocês as palavras que vocês ainda não conheciam, justamente para tentar compreender o sentido da frase, conseguir traduzir a frase sem jogar a frase direto no Google Tradutor, toda ela, tá bom? É uma dica bem interessante. Tentem fazer isso e responder as questões referentes a esses textos. Outra observação é que, por exemplo, na página 35, na quarta questão, o conteúdo passa a ser da gramática. In, on, out, by, at, with, esses conteúdos que nós acabamos de ver. Vai ser bem simples, gente. Nessa quarta questão, vocês vão colocar as letras que correspondem ao que está sendo pedido ao lado dos quadradinhos. Por exemplo, in significa dentro de, em, no, na. Então, vocês vão colocar a letra A no quadradinho que está escrito dentro de, em, no, na. Entenderam? E assim por diante. Vamos agora para o homework. Marquem a página 32 do livro de vocês. A página 32 é referente ao Text Comprehension. Gente, são apenas 4 questões referentes ao texto que nós lemos, da unidade 6. Vocês encontram todas essas respostas no texto e dá para fazer também com base na tradução que eu fiz aqui. Vai ser bastante simples, tá? Já da página 36, da página 33 à página 37, são referentes aos exercícios de gramática, Grammar Exercise. Sendo que na página 34 e 35 são algumas questões da prova do Enem. Não fiquem nervosos, gente. Como eu falei, Enem, a parte de inglês é basicamente interpretação de texto, tá? Então, não se preocupem que a gente vai trabalhar melhor essa questão desde agora, para vocês já entrarem no ensino médio só para aprimorar o que for necessário para passar, para tirar uma boa nota em inglês na prova do Enem. Olha só, gente, essas questões da página 35, que também tem uma questão da prova do Enem, da quarta questão em diante, tudo vai ser sobre as preposições. A gente chegou a falar do on, in, at. A gente tem também aqui na página 36 uma parte bastante exemplificativa sobre o uso desses termos, que vai justamente complementar a videoaula de vocês, tá? Deem uma lida em toda a unidade, façam os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem a dúvida para mim no privado. Quando vocês terminarem de resolver os exercícios, mandem foto para mim no privado também, que eu vou fazer a correção junto com vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu aguardo vocês na próxima aula. Façam o dever de casa, mandem para mim. E é isso. Bye, bye! Até a próxima aula!